gente vai continuar com a leitura do próximo capítulo daquele livro Grandes Discípulos do Buda, Suas Vidas, Seus Trabalhos, Seu Legado. Semana passada a gente falou da Senhora Visakha. Hoje vamos falar de Malika, a rainha menina das flores. Na época do Buda, uma filha nasceu para o dono, o proprietário de um local que fazia guirlanda de flores em Savatthi. Ela era bela, inteligente e bem comportada, e uma fonte de alegria para o seu pai. Seu nome era chamado Malika. Um dia, quando ela completou os 16, ela foi para o jardim de flores com suas amigas, levando 3 porções de arroz fermentado numa cesta para sua refeição. Quando ela estava prestes a deixar a oportuna cidade, um grupo de ascetas veio para receber esmolas. O líder chamou a atenção. Com grandor e beleza sublime impressionou-a tanto que ela impulsivamente ofereceu toda a comida que ela tinha na cesta. Aquele grande asceta era o Buda, o iluminado. Então ele deixou que ela colocasse a oferenda na sua tigela. Depois, Malika, sem saber a quem ela tinha dado a comida, prostrou-se aos pés e continuou andando cheia de alegria. O Buda sorriu. Ananda sabia que o iluminado não sorri sem razão, então perguntou por quê. O Buda disse que aquela garota iria colher os frutos daquela ação naquele mesmo dia, se tornando a rainha de Kosala. Isso parecia inacreditável. Como um rei de Kosala ia elevar uma mulher de caixa basta ao título de rainha? Na Índia daquela época, num sistema estrito de castas, isso parecia muito impossível. O regente do Reino Unido de Benares e Kosala, no Vale do Rio Ganges, era o rei Pasenadi, o monarca mais poderoso da sua época. Naquela época havia uma guerra com seu vizinho, Ajatasattu. O rei parricida de Magadha, que tinha matado o pai. O último tinha ganho a batalha e rei Pasenadi foi forçado a recuar. Então ele estava voltando à capital no seu cavalo e, quando entrou na cidade, ele ouviu uma garota cantar no jardim de flores. Era Malika, cuja voz melodiosa estava cantando melodiosamente por causa de sua alegria em encontrar o grande sábio. O rei estava encantado pela canção e foi até os jardins. Malika não fugiu daquele guerreiro estranho, mas veio mais perto. Tomou o cavalo pelas rédeas e olhou direto nos olhos do rei. Ele perguntou se ela já era casada, e ela respondeu negativamente. Então ele se desmontou do cavalo, colocou sua cabeça no colo dela e deixou-a consolá-lo pela sua má sorte na batalha. Depois que ele se recuperou, ele montou seu cavalo de volta e a levou de volta à casa dos pais dela. De noite, entourage. Fica entourage. Entourage.
Só uso uns termos de inglês aqui que tirou da ponta do dicionário. Comitiva, ok, uma comitiva. Então, onde estávamos? De noite ele mandou uma comitiva com toda a pompa para recebê-la como sua rainha, esposa principal e rainha. Daquele dia, dali em diante, ela era muito querida pelo rei. A ela foi dado muitos servos e sua beleza era comparada com de uma deusa. E se tornou sabido em todo o reino que, por causa daquele simples presente, aquela simples oferta, ela foi elevada à posição mais elevada no estado e isso induziu os seus súditos serem bondosos e generosos com relação aos seus companheiros. Onde quer que ela fosse, as pessoas alegremente proclamavam: essa é a rainha Malika, aquela que deu esmolas ao Buda. Depois que ela se tornou rainha, ela foi então visitar o iluminado. E ela perguntou algo que estava deixando-a confusa. Como que poderia uma mulher ser bela, rica e de grande poder, e outra bela, mas pobre e sem poder? E outra feia, rica e muito poderosa, e finalmente outra feia, pobre e sem poder. Essas diferenças ela podia observar constantemente na sua vida diária. Mas enquanto pessoas ordinárias se satisfazem com explicações como sorte, destino e hereditariedade, a rainha Malika queria ir mais fundo, porque ela estava convencida que não era sem uma causa. O Buda explicou em grande detalhe as qualidades e as condições de vida das pessoas em todos os lugares refletem a natureza moral de suas ações nas vidas passadas. Beleza é causada por paciência e gentileza, prosperidade por generosidade e poder por não invejar os outros, mas sim alegrar-se com o sucesso deles. Quaisquer dessas três virtudes que a pessoa tenha cultivado vão aparecer no seu, abre aspas, destino. Geralmente uma mistura dos três. Somente raramente uma pessoa teria favorecido junto nos três atributos. Depois de Malika ouvir o discurso, ela estava resoluta no seu coração a ser sempre gentil com seus súditos e nunca ser rude com eles, a dar esmolas aos monges, brahmanes e aos pobres, e nunca invejar ninguém que fosse feliz. No final, o Buda, do discurso do Buda, ela tomou refúgio na joia tríplice e tornou-se uma discípula leiga com fé pelo resto de sua vida. Malika demonstrou grande generosidade, não somente por dar esmolas regularmente, mas também por construir um grande salão para a Sangha, que era usado para discussões religiosas. Ela exibiu grande gentileza servindo seu esposo com as 4 qualidades de uma esposa perfeita: acordando sempre antes dele, indo para a cama depois dele, sempre obedecendo seus comandos, sempre sendo educada e somente usando palavras bondosas. Mesmo os monges elogiavam sua gentileza em suas discussões sobre virtude. Em breve, ela teve que passar no teste de que ela também era livre de inveja. O rei decidiu casar uma outra esposa e trouxe uma prima do Buda, cousin of the Buddha, uma prima do Buda, como sua segunda rainha. Embora seja a natureza de uma mulher não permitir uma rival em sua casa, Malika
se relacionava com a outra esposa sem nenhum sinal de malícia. Ambas as mulheres viviam em paz e harmonia na corte. Mesmo quando a segunda esposa deu nascimento a um filho, o príncipe, e Málica só tinha uma filha, ela não teve inveja. Quando o rei expressou seu desapontamento pelo nascimento daquela filha, o Buda disse a ele que se uma mulher for inteligente, virtuosa, bem comportada e com fé, que ela é superior a um homem. E que essa mulher pode se tornar esposa de um grande rei e dar nascimento a um grande outro rei. E quando a filha, a princesa Vadira, cresceu, ela de fato se tornou mais tarde a rainha de Magadha. Depois que Málica se tornou uma discípula leiga do Buda, ela também ganhou seu marido para o Dhamma. Puxou seu marido para o Dhamma. Isso aconteceu da seguinte forma. Uma noite o rei teve uma sucessão de 16 sonhos perturbadores, que eram assustadores, com sons de 4 vozes que diziam Du, Sa, Na, Sou. Ele acordou no meio da noite, tomado pelo terror, sentado, tremendo, até o nascer do sol. O dia seguinte, quando os brahmanes perguntaram se ele dormiu bem, ele relatou o terror da noite anterior e perguntou o que deveria fazer para contrapor aquela situação. Os brahmanes declararam que ele tinha que oferecer um grande sacrifício para pacificar os espíritos malignos e por medo o rei aceitou a sugestão deles. Os brahmanes se alegaram, pensando nos presentes que eles iam coletar por fazer tal sacrifício, e começaram a fazer suas preparações ocupadas. Construíram um altar de sacrifício e muitos animais foram amarrados como vítimas para a oferenda. E para grande eficácia, eles também demandaram o sacrifício de 4 seres humanos que todos estavam esperando a morte amarrados em postes. Quando Málica ficou sabendo dessa atividade, ela foi ao rei e perguntou por que os brahmanes estavam tão ocupados e tão alegres com tudo isso. O rei respondeu que ela não tinha prestado atenção a ele, que não tinha dado atenção às suas angústias. Então, ele disse a ela os sonhos. Málica então perguntou ao rei se ela tinha consultado o primeiro e o melhor dos brahmanes sobre o significado daqueles sonhos, o Buda, o líder de devas e humanos, o melhor de todos os brahmanes. Então, o rei Passenadi decidiu perguntar ao abençoado que estava no mosteiro de Jetavana, mosteiro construído pelo Anathapindika. Ele relatou os seus sonhos ao Buda e perguntou o que aconteceria com ele. Nada, respondeu o Buda. E ele explicou o significado dos sonhos. Os 16 sonhos que ele teve eram profecias, mostrando que as condições na Terra deteriorariam muito com relação ao descuido moral dos reis. No momento meditativo, Rei Passenadi foi capaz de ver ocorrências do futuro, dentro da sua esfera de interesse, porque ele era um monarca preocupado com o bem-estar de seus súditos. As 4 vozes que ele ouviu pertenciam a 4 homens que viviam em Savatthi, que eram sedutores de mulheres casadas. Por causa disso, eles renasceram no inferno, e por 30.000 anos eles foram mergulhados em caldeirões ferventes, vendo próximo do fogo e sofrendo sofrimento intenso. E durante mais 30.000 anos, eles lentamente levantaram-se daqueles caldeirões ferventes e agora estavam na beirada daquele caldeirão. E aí, pelo menos, eles podiam respirar o ar do reino humano. Cada um queria falar um verso, mas por causa da gravidade de suas ações passadas, eles não podiam passar a primeira sílaba. Nem mesmo em suspiros eles podiam expressar seu sofrimento, porque eles perderam a habilidade de falar. Os 4 versos que em Pali começam com Du, Sa, Na, So
foram reconhecidos pelo Buda da seguinte forma. Aí eu uso o termo em inglês, né? Dung life we lived. Uma vida de merda nós vivemos sem nenhuma vontade de doar. Embora nós pudéssemos dar muito, nós não construímos nosso refúgio dessa forma. Say the end is near. Digo, o final está próximo. Já se passaram 60 mil anos. E sem fim é essa tortura no inferno. Not no end near. Não, o fim não está próximo. Quando vai acabar? Não vemos um fim para isso. Quem fez maus atos aqui, como eu ou você, ou ambos nós. Se eu pudesse deixar esse lugar e me levantar ao reino humano, eu seria moral e bondoso, e fazer bons atos com abundância. Depois que o rei ouviu essas explicações, ele ficou responsivo à requisição da rainha compassiva. Ele garantiu a liberdade dos homens aprisionados e dos animais e ordenou que o altar de sacrifício fosse destruído. O rei, que se tornou um discípulo devoto do Buda, visitou ele um dia e conheceu um leigo sábio de lá. And met a wise and well-learned man. E conheceu um leigo sábio lá. O rei perguntou se ele poderia dar... Peraí, ele está perguntando para o leigo isso. O rei perguntou se ele poderia dar um ensinamento diário às duas rainhas e às outras senhoritas do palácio. O leigo respondeu que o ensinamento veio do Buda e somente um de seus discípulos poderia passá-los para as mulheres. O rei entendeu e requisitou ao Buda a permissão para um dos monges ir lá ensinar. O Buda apontou o venerável Ananda para essa tarefa. A rainha Malika aprendia facilmente, apesar de seu histórico não letrado, não educado, não muito estudo na infância. A outra rainha, Vasabhakatiya, a prima do Buda e a mãe do príncipe regente, não tinha muita concentração e aprendia com dificuldade. Um dia, o casal real observou o rio do palácio e viu um grupo de monges budistas brincando na água. O rei disse para a rainha Malika, com reprovação: aqueles brincando na água devem ser arahants. Tal era a reputação daquele grupo de 17 monges, que eram muito jovens e de boa conduta moral. Malika respondeu que ela somente poderia explicar isso, que ou o Buda não colocou nenhuma regra com relação a se banhar, ou que aqueles monges não estavam familiarizados com essas regras, ou que não estavam entre as regras frequentemente recitadas. Ambos concordaram que não parecia uma boa impressão aos leigos aqueles monges se banharem daquela forma como pessoas não treinadas no rio. Mas o rei Pasenadi não queria queimar a reputação daqueles monges, mas queria dar uma dica indireta para o Buda. Então, para que o Buda deitasse uma regra firme nesse ponto. Ele, então, teve a ideia de enviar um presente especial para o Buda, que seria levado por aqueles monges. Os monges, então, levaram aquele presente para o Buda, e o Buda, então, perguntou: como é que vocês se encontraram com o rei? E aí eles explicaram o que ele estava fazendo, e aí o Buda colocou a regra proibindo que eles se banhassem no rio daquela forma. Um dia o rei estava no parapeito do palácio com a rainha, olhando a terra, e então ele perguntou a ela se havia alguém no mundo que ela amava mais do que ela. Ele perguntou a ela se havia alguém no mundo que ela amava mais do que ela mesma.
Ele esperava que ela dissesse ele. Porque ele ajudou ela a subir na fama e na fortuna. Mas embora ela o amasse, ela permaneceu. Embora ela o amasse, ela respondeu sinceramente que ela não conhecia ninguém que ela amasse mais do que ela mesma. Então ela quis saber. Ela quis saber com relação a ele. Ele amava alguém, possivelmente ela, mais do que ele mesmo? Então o rei admitiu também que o amor por ele mesmo era predominante. Mas ele foi ao Buda e recontou a conversa e pediu a consideração do sábio a respeito disso. O Buda confirmou suas afirmações, mas elaborou uma lição de compaixão e não violência. Tendo expandido todos os quadrantes, com relação a todos os quadrantes da mente, alguém não encontra alguém mais querido do que a si mesmo. Com relação a todos os outros, é o mesmo, todos se consideram os mais queridos. Dessa forma, alguém se deve amar a si mesmo e não causar dano aos outros. Um dia, um homem veio ao Buda, abalado com relação à morte de seu único filho. Ele não podia comer, não podia trabalhar, se tornou deprimido e ficou todo o tempo no cemitério chorando: onde está você, meu único filho? Onde está você, meu único filho? O Buda ensinou a ele uma lição dura. Aqueles que são queridos trazem sofrimento, lamentação, dor e desespero. O sofrimento que resulta do apego. Embora sua experiência fosse exatamente o que o Buda estava falando, aquele homem ressentido saiu com raiva. A conversa foi reportada para o rei. E então ele perguntou à sua esposa se era verdade que sofrimento e pesar poderia ser resultado do amor. Se o abençoado disse isso, ó rei, então é assim, ela respondeu devotamente. O rei demurred, resmungou, acho que é resmungou. Hesitou, que ela aceitava todas as palavras do Buda como um discípulo de um guru. Então ela enviou um mensageiro ao Buda para perguntar se aquele relato era verdadeiro e para obter mais detalhes. O Buda confirmou e deu a explicação completa. Mas Malika não passou a resposta do Buda diretamente ao rei. Ela, ao contrário, usou uma abordagem indireta. Ela perguntou se ele amava a filha, a segunda esposa, o príncipe, ela mesma e o reino. Naturalmente, ele confirmou. Desses 5, todos eram muito queridos e amados por ele. Mas se alguma coisa acontecesse com esses 5, Malika perguntou, você não sentiria pesar, lamento, dor, desespero que vem de tal amor e tal ser querido? Então o rei entendeu e percebeu quão sábio era o Buda em penetrar toda a existência. Muito bem, Malika, continue a venerá-lo. Então o rei se levantou, descobriu seu ombro e prostou-se na direção em que o abençoado estava residindo, na direção do mosteiro. E aí ele saudou em 3 vezes. Homenagem ao abençoado, um Arahant perfeitamente iluminado. Homenagem ao abençoado, um Arahant perfeitamente iluminado. Homenagem ao abençoado, um Arahant perfeitamente iluminado.
mas suas vidas não permaneceram livres de conflito. Um dia, uma discussão surgiu no casal sobre os deveres da rainha. Por alguma razão, o rei ficou irritado com ela e estava tratando-a como se ela tivesse desaparecido no ar. Quando o Buda apareceu no palácio no dia seguinte para a refeição, ele perguntou sobre a rainha, que sempre estava presente. O rei Pasenadi disse: sobre ela ficou louca por causa da fama. O Buda respondeu que ele mesmo a tinha levado àquela posição, e então deveria se reconciliar com ela. Um pouco relutante, o rei aceitou o pedido. O Buda então elogiou a bênção da amistosidade e aquela rixa foi esquecida como se nunca tivesse acontecido. Mais tarde, quando outro atrito surgiu no casal e o rei não olharia para Málika e pretenderia que ela não existisse, e quando o Buda ficou sabendo disso, ele perguntou sobre ela e o rei de novo disse que a fortuna tinha subido a cabeça. Imediatamente o abençoado relatou o incidente Relatou o incidente de uma vida passada, quando ambos, seres celestiais, um casal Deva, amava muito um ao outro. Uma noite, eles foram separados por causa de uma enchente, mas ambos eram arrependidos dessa noite difícil e aí eles não se encontraram por mais de 1000 anos. Por mais de 1000 anos. E pelo resto de suas vidas eles nunca... Never be replaced in the lifetime. Uma noite esse casal de devas ficou separado por causa de uma enchente e eles se arrependeram amargamente dessa noite, que não poderia ser substituída na sua vida de mais de 1000 anos. E pelo resto de suas vidas eles nunca mais se separaram da companhia do outro e sempre lembraram da separação como um alerta de que a felicidade para que a felicidade deles durasse até o fim de seus dias. O rei foi tocado por essa história e se reconciliou de novo com a rainha. A rainha então falou esse verso para o Buda: com alegria eu ouço suas palavras variadas, que foram benditas pelo nosso bem-estar. Com suas palavras eu dissipo meu pesar. Que você viva por muito tempo, grande asceta, trazedor de alegria. Uma terceira vez, o Buda disse a respeito de uma vida passada em que o casal real, quando o rei Pasenadi era um príncipe e Málika a esposa. Quando o príncipe ficou aflito foi pego por lepra, como é que chama isso em português agora? Hanseníase. E teve que abandonar o trono. Ele ficou resoluto em ir para a floresta e não se causar um fardo para ninguém. Sua esposa, entretanto, recusou-se a desertá-lo, mas quis acompanhá-lo e cuidar dele com atenção cuidadosa. Em vez de viver uma vida despreocupada simplesmente com a realeza, ela se manteve fiel mesmo com seu marido naquela situação repulsiva fisicamente da doença. E pelo poder da virtude dela, ela foi capaz de ajudá-lo a recuperar-se.
Mas quando o rei subiu ao trono e ela se tornou rainha, ela imediatamente esqueceu. Ela perdeu seu sati e foi se divertir dançando com as outras meninas. Quando o rei se lembrou daquela. Mas quando o rei subiu ao trono e ela se tornou rainha, ele acabou se esquecendo dela e acabou se divertindo com as outras dançarinas. Somente quando o rei se lembrou das boas ações daquela rainha que ele mudou. Ele pediu perdão e eles viveram em harmonia dali em diante com virtude. A rainha Malika cometeu somente um ato na sua vida que teve resultados que a levaram a um renascimento pior. Uma vez, quando ela estava se secando depois do banho, um cachorro de estimação aproximou-se dela por trás e pulou nela. Mounted her? Meu Deus, o que foi isso? Mounted her. Instead of driving the dog, she allowed him to Eu acho que aconteceu alguma coisa estranha. Uma vez o cachorro de estimação dela pulou nela, montou nela, e em vez dela afastar o cachorro, ela permitiu que o cachorro continuasse. E aí o rei pegou ela naquele incidente bizarro e criticou Malika por aquela transgressão. Embora esteja pega no flagra, a rainha insistiu que ela era inocente, que o rei tinha sofrido um descuido dos olhos, alguma coisa assim. E quando Malika morreu, por causa de sua transgressão dupla, o contato sexual com aquele cachorro, e também por sua tentativa de se livrar da culpa, ela se renasceu no inferno. E por causa disso, esse mal, no entanto, durou apenas 7 dias, depois do qual o mérito dela, os méritos anteriores dela se tiraram daquela situação. Na hora da morte dela, rei Pasenadi estava ouvindo o discurso do Dama. Quando as notícias chegaram a ele ficou abalado. E quando as notícias chegaram a ele ficou abalado de tal forma que ele percebeu que ninguém nesse mundo está livre do decaimento e da morte. Seu apego do amor vem o sofrimento era tão grande que ele foi todos os dias ao Buda perguntar sobre o destino futuro destino de sua esposa. Se ele não podia mais encontrá-la na Terra, ele pelo menos queria saber onde ela tinha renascido. Mas por 7 dias o Buda distraiu de suas perguntas com discursos do Dhamma impressionantes. De forma que o rei só lembrava da sua pergunta sobre o destino da sua esposa quando ele chegou em casa. E aí, no 7º dia, quando ele perguntou para o Buda, aí o Buda então disse que ela renasceu no céu de Tusita, o reino dos devas felizes. Para não adicionar o sofrimento do rei, o Buda não mencionou que ela tinha passado os 7 dias anteriores no inferno. Embora ela tenha passado pouco tempo lá, pode-se ver que Malika não tinha alcançado entrar na correnteza naquela vida, porque um entrante na correnteza não pode renascer no mundo inferior ao humano. Entretanto, apesar da experiência infernal, seu conhecimento do Dhamma deve ter levado Malika a amadurecer-se para a entrada na correnteza. Que horas são? 11h05, estamos no horário.
Então a gente está lendo essas histórias de discípulos de destaque na época do Buda, para a gente ter um pouco de referência. Às vezes, tipo, a gente ouve dos grandes discípulos monásticos, mas falta exemplo, falta modelos para a gente ter para seguir. Alguém para emular. As pessoas de cada área tem, cada área de estudo, cada profissão tem lá as pessoas lá que tem como molde, né? A pessoa de referência da área. Então no Dhamma é bom a gente também ter alguma referência, né? Tipo, algum padrão de comparação, né? Senão, tipo, porque pra gente que é leigo, né? Comparar-se com os monges não acaba não sendo prático, né? Porque os monges têm um estilo de vida diferente. Eles vivem no mosteiro, eles não vivem na cidade, né? Então, assim, qual o padrão de comparação que a gente vai usar para a gente guiar a nossa vida? Então é bom a gente ler as histórias de discípulos, familiarizar com o que eles faziam, com o que eles eram elogiados. E se inspirar nessas ações, também olhar para essas questões de virtude, questões de karma, questões de como que essas viradas acontecem na vida, né? A já falou mais cedo sobre karma, né? Essa história da Malika também, né? Simplesmente colocou comida no tigela do Buda e depois se virou rainha. Tinha muito bom karma do passado para isso. Então fica o convite de testar, experimentar e olhar essas coisas, né? Essa questão da generosidade, questão da virtude, questão da diligência. Semana que vem é o domingo, a gente vai fazer a tarde prática, né? Então fica o convite de quem quiser participar de tarde também, vai ter atividade da manhã normal. E de tarde vai ter a tarde de prática, das 1 até às 6. Se alguém quiser aproveitar também esse dia auspicioso para praticar com a gente, fica o convite aí, seja online ou seja presencial. Vai ser transmitido pelo mesmo canal.